Primeira história. Olá, meu nome é Marcos e atualmente estou no último ano da faculdade, cursando Linguística. Meu relacionamento com meus pais nunca foi perfeito. Eles sempre foram razoáveis, mas seu amor e afeição eram escassos. Eu poderia ter aceitado se fosse apenas o jeito deles, mas doeu porque eu sabia que eles eram capazes de ser pais amorosos e apoiadores, como provaram com meu irmão adotivo Mason. Eles demonstraram a Mason mais afeto e atenção do que jamais demonstraram a mim, seu filho biológico. Não me interpretem mal, acredito em dar a uma criança órfã um lar amoroso, mas é difícil não ressentir-me por eles negligenciarem minhas necessidades emocionais. Nossas diferenças se tornaram insuportáveis quando entrei na faculdade. Mason ainda estava no ensino médio enquanto eu tinha que me virar, cobrindo minhas despesas de matrícula e de vida com apenas 18 anos de idade. Enfrentando desafios financeiros substanciais, relutantemente procurei meus pais em busca de ajuda, esperando por algum apoio. No entanto, eles friamente recusaram, alegando que eu era suficientemente velho para me sustentar. Eles argumentaram que a responsabilidade deles era me tornar autossuficiente, tendo já cuidado de mim até o ensino médio. Parecia que eles me haviam abandonado, tratando-me como um mero filho adotivo e me descartando quando atingi a maioridade. Trabalhei em 2 empregos, lutei através dos meus cursos e até mesmo recorri a subempregos e ao ensino de aulas de idiomas para sobreviver. Lutei muito, mas era uma batalha constante. Meu sonho era sobreviver até a formatura, após a qual planejava conseguir um emprego em tempo integral e pausar minha educação até poder arcar com ela. Enquanto isso, em casa, Mason vivia uma vida de luxo. Em todos os feriados, ele recebia presentes extravagantes, incluindo um carro, algo que eu implorei aos meus pais, mas me foi negado. Economizava cada centavo para minha matrícula, enquanto ele desfrutava do apoio financeiro dele sem nenhuma preocupação no mundo. Este ano, enquanto Mason se preparava para a faculdade, meus pais não apenas pagaram sua matrícula, mas também cobriram todas as suas despesas, desde seu dormitório até o seguro do carro. A disparidade entre o tratamento deles conosco foi um golpe duro. Não consegui mais suportar. Pegando o carro de um amigo emprestado, dirigi até em casa, encontrando a atitude indiferente deles em relação à situação, o que me enfureceu. Quando apareci inesperadamente, minha mãe ficou muito preocupada, mas era tarde demais. O ressentimento que eu sentia em relação aos meus pais e a injustiça de suas ações havia atingido seu ponto de ruptura. Eu poderia ter confundido a expressão da minha mãe com preocupação, mas não era dia de ação de graças ou Natal, e ela havia deixado claro que essas eram as únicas vezes em que eu era bem-vindo em sua casa. Não pude evitar confrontá-los, perguntando por que estavam apoiando Mason financeiramente, especialmente depois de essencialmente me abandonarem quando comecei a faculdade. Meu pai ficou tenso, mas explicou que o curso de Mason era em música, um campo difícil para encontrar trabalho estável inicialmente. Eles se sentiam obrigados a ajudá-lo. Eu tinha trabalhado em empregos temporários e servido mesas para colocar comida na minha mesa enquanto cursava linguística. A desculpa deles parecia vazia. Naquela noite, disse aos meus pais que eles não precisavam se preocupar em reservar mais um prato para mim, eles podiam dar tudo ao filho que amavam mais. Ao sair, estava devastado, incapaz de compreender por que nunca me amaram. Meu ressentimento em relação a Mason cresceu. Lembrei-me de momentos em que meus pais me deram atenção, me levaram para brincar e minha mãe preparou meu café da manhã favorito. Então, trouxeram Mason para casa e minha vida mudou. Ressentia-me deles por adotar um menino órfão e me deixar lutar sozinho. Após lutar na faculdade e anos de trabalho árduo, finalmente atingi a estabilidade financeira que almejava. Me formei, comprei um carro, paguei meu aluguel adiantado e economizei algum dinheiro. A vida era difícil, mas finalmente boa. O karma era cruel, mas também tinha uma maneira de equilibrar as coisas. 3 anos depois, Mason me ligou no meio da noite, implorando para que eu pegasse em uma cidade a alguns quilômetros da minha. Relutantemente, concordei, sentindo medo e doença em sua voz. Quando cheguei, encontrei-o em um estado deplorável, desalinhado, encharcado pela chuva e com os olhos vermelhos. Quando ele me abraçou e começou a chorar, sabia o que estava por vir. Ele estava implorando por dinheiro. Apesar do meu ódio por ele, seu desespero quase evocou pena, mas me endureci contra isso. Pedi que explicasse sua situação de sem-teto, mas tudo o que fez foi implorar por dinheiro, alegando que devia a alguém que o mataria se não pagasse. Eu não tinha tempo nem dinheiro para isso, mas ele ainda era meu irmão. Não podia simplesmente abandoná-lo. Crescemos juntos, conheço desde que ele tinha apenas 3 meses de idade.
Apesar da minha frustração, decidi levá-lo para minha casa, esperando que pudéssemos discutir sua situação lá. Ele adormeceu em 15 minutos de viagem. Acabei levando-o para a casa dos meus pais. A viagem levou cerca de 40 minutos. Senti que era necessário que meus pais vissem o resultado de todo o dinheiro que investiram em Mason. Talvez tenha sido um movimento tanto de preocupação quanto de retribuição, mas no fundo eu sabia que também estava errado. Ao chegar na casa dos meus pais por volta das 2 da manhã, estava nervoso. A última vez que falei com eles foi quando os confrontei sobre a maneira como me criaram. Desde então, houve silêncio. Mesmo minha mãe, que morava a menos de 1 hora de distância, nunca se incomodou em me visitar ou verificar como eu estava. Mas agora, eles poderiam ver as consequências de suas escolhas. Toquei a campainha e levou 15 minutos para meus pais descerem, vestidos com seus roupões. Eles olharam para mim, depois para Mason, que mal estava consciente de seu entorno. Surpresa passou por seus olhos, não pelo estado de Mason, mas pela minha presença inesperada. Eles estavam cientes das lutas de Mason com as drogas. Levei Mason para dentro, colocando-o no sofá da sala de estar, e então expliquei a situação para ambos. Eles pareciam doloridos. Eu estava prestes a sair quando minha mãe me parou, insistindo para que eu ficasse para tomar um café. Apesar da tensão palpável, decidi ficar, movido pelo desejo de entender as complexidades da situação de Mason. Sentamo-nos à mesa da cozinha e minha mãe começou a explicar a situação. Aparentemente, Mason tinha abandonado a faculdade. 1 ano depois, se meteu em problemas, ou melhor, os problemas o alcançaram. As autoridades ligaram para meu pai, informando que Mason havia danificado propriedade do campus e precisava pagar por isso. Meu pai pagou, mas ficou profundamente decepcionado. Ele confrontou Mason, tentando que ele voltasse para casa e se matriculasse em uma faculdade comunitária, pelo menos completando sua educação antes de encontrar trabalho. No entanto, Mason recusou e tentou cortar os laços. Então, o pior aconteceu. Alguns bandidos vieram à nossa casa ameaçando meu pai, dizendo que machucariam Mason se o dinheiro deles não fosse devolvido. Meu pai pagou, tentando trazer Mason para casa, mas ele fugiu. 2 dias depois, encontraram-no em uma outra cidade bem distante, onde ele havia caído nas drogas. Minha mãe começou a chorar nesse ponto, revelando que eles o haviam colocado em uma clínica de reabilitação há 4 meses. Essa foi a última vez que o viram antes de eu trazê-lo de volta para casa. Não tinha uma solução imediata a oferecer, então saí. Mas não posso negar que senti um estranho alívio quando ambos os meus pais me abraçaram e me convidaram para o jantar de ação de graças. Conversando com uma amiga muito querida, disse a ela, me pergunto se estava errado por sentir uma retorcida sensação de alegria com a queda do meu irmão. Ela respondeu, não culparia, são os seus pais que estão errados. Eles criaram uma barreira entre os filhos devido à sua criação equivocada. Você ajudou seu irmão, o que mostra que você é uma boa pessoa. Bem, a vida do seu irmão está em ruínas e você está feliz que sua mãe quer convidá-lo para jantar. Pode parecer mesquinho e cruel, mas eu diria que você não é o culpado se não conseguir entender o conceito de empatia. Segunda história. Meu pai e minha madrasta têm filhos demais e eu, uma menina de 15 anos, tenho uma irmã biológica de 13 anos. Também temos 7 irmãos adotivos, 3 meninos e 4 meninas, a maioria dos quais tem alguns problemas. Viver com eles é como andar sobre ovos. Esta história gira em torno de Ana, a mais velha dos filhos adotivos, com 15 anos. Eles acolheram Ana há poucos meses e estão no processo de adoção. Antes de Ana, meu pai e minha madrasta afirmavam que estavam cansados de acolher e adotar crianças. No entanto, fizeram uma exceção porque 2 das meninas que adotaram há 3 anos são irmãs biológicas de Ana. Tenho que dizer que Ana é provavelmente a mais desafiadora entre os filhos adotivos. Ela não fala muito quando estamos todos juntos, apenas se senta ao lado da minha madrasta ou de uma das babás. Ela também é bastante possessiva com suas coisas. Por exemplo, se ela tem um pacote de biscoitos e eu comum, ela não toca mais neles e procura outra coisa para comer. O mesmo acontece com os videogames. Ela gosta de jogar Minecraft e nos deixa participar, mas se mexermos em qualquer coisa que ela construiu, o mundo inteiro se torna arruinado para ela. Para atender aos seus hábitos alimentares, meu pai e minha madrasta colocaram um bar de lanches no quarto de Ana, porque há dias em que ela não sai do quarto e às vezes não permite que ninguém entre. Eles esperam que isso a incentive a comer nesses dias. Uma vez, verifiquei o quarto de Ana quando ela estava na terapia e notei que ela tinha um estoque de lanches realmente bons lá. Ela também é entusiasta de música e possui uma coleção de fones de ouvido, incluindo AirPods Pro, AirPods Max,
2 tipos diferentes de fones de ouvido Bose e outro tipo que não consigo identificar. Ana veio com 2 fones de ouvido Bose, mas o resto foram presentes do meu pai, madrasta e família. Ela está constantemente obcecada em usar seus fones de ouvido e garante que eles estejam sempre carregados. Um dia, Ana, minha madrasta e minha irmã estavam brincando no quarto do meu pai. Eu precisava de fones de ouvido, mas não consegui encontrar os meus. Então fui até o quarto de Ana, que era estritamente proibido para mim e acessível apenas para minha madrasta e uma das babás. Peguei os AirPods Max dela e peguei um pacote de biscoitos do bar de lanches. Tinha a intenção de carregar os fones de ouvido e devolvê-los quando terminasse de usá-los. Quando Ana descobriu que alguém havia estado em seu quarto, ela fez um escândalo. Minha madrasta e a babá levaram o dia inteiro para acalmá-la. Eles acabaram descobrindo que eu havia entrado em seu quarto e tentaram me repreender. Achei que Ana estava exagerando e que ela deveria enfrentar as consequências por seu ataque de raiva. Em resposta, eles tentaram me castigar. Sentindo-me injustiçada, liguei para minha mãe e expliquei a situação. Ela veio me buscar para evitar o castigo devido ao surto de Ana. Agora, meu pai está chateado comigo por quebrar as regras e ir para minha mãe para escapar da punição. Queria saber se estava errada, se eu estraguei tudo. Eu estava errada. Isso é evidente agora. Ana pode ser autista, doente ou pode ter sofrido abusos no passado. Há uma razão pela qual seu quarto é proibido e uma razão pela qual ela age assim. Terceira história. Oi, meu nome é Vanessa. Minha mãe faleceu no ano passado e estamos nos aproximando do fim do processo legal em apenas algumas semanas. Nos últimos 6 meses, meu marido tem cobiçado várias coisas que, em um dia comum, definitivamente não poderíamos pagar. Normalmente, ele teria que usar crédito ou economizar por semanas ou até meses. É normal desejar coisas ou trabalhar para conquistar mimos, mas ele não fez nenhum esforço para economizar para essas compras caras. Em vez disso, tem me pressionado por atualizações sobre o processo legal e perguntado quanto tempo mais levará. Eu dei muito pouco ou nenhuma informação porque, neste ponto, as coisas ainda podem mudar significativamente. Credores podem surgir reivindicando dinheiro devido, e assim por diante. Ele não é a pessoa mais responsável com dinheiro. Eu administro nossas finanças em tempo integral nos últimos 3 anos porque ele tem um histórico de sabotar nossos objetivos financeiros e estourar nossos orçamentos. Meu plano é usar metade da minha herança para mudar nossa família para uma casa. Pretendo economizar 40% para ajudar meus filhos no futuro, para suas formaturas, faculdades, viagens ou seus primeiros carros, e manter um pequeno fundo de emergência. Isso era algo que não podíamos fazer antes porque meu marido continuava dando dinheiro para o lado da família dele, esgotando nossas contas e nos levando à falta de moradia 3 vezes. Entendo a importância de ajudar a família, mas é difícil para mim entender a ideia de permitir que meus 3 filhos fiquem sem teto apenas porque um membro adulto da família não pode ser responsável o suficiente para pagar suas próprias contas ou se manter fora de problemas legais. Temo acordar um dia e descobrir que cada centavo da minha herança foi gasto pelas minhas costas. Gostaria de abrir uma conta em meu nome e seguir com o plano que mencionei anteriormente. Meu marido deixou claro que pretende gastar o dinheiro em novos veículos, gadgets tecnológicos e outros itens apenas para ele, não para nossos filhos ou para garantir o futuro da nossa família. Quando falo sobre investir ou economizar para o futuro dos nossos filhos, ele desconsidera, afirmando que a vida curta demais para tais considerações. Sua resposta é que nossos filhos devem trabalhar para conseguir o que querem quando se tornarem adultos, o que parece contraditório dado suas ações recentes. Tenho certeza de que, se os pais dele falecerem, seremos responsáveis por pagar suas dívidas e cobrir quaisquer custos desconhecidos do nosso próprio bolso. Financeiramente falando, comecei meu casamento completamente livre de dívidas e trabalhei duro por anos para ajudar meu marido a alcançar o mesmo status. No entanto, na última década, ele pagou as dívidas de cartão de crédito e o imposto de renda dos pais dele. Eles vivem de salário em salário e acreditam que economizar dinheiro é inútil. Não tenho certeza se estou fazendo a escolha certa, mas simplesmente quero que meus filhos experimentem a mesma infância feliz e sem estresse que eu tive. Eu estou errada por pensar assim?